Olá, tudo jóia? Eu sou a Cristiane Dutra, fundadora da Oficina de Redação para Concursos, e eu quero te dar os parabéns por você ter escolhido deixar o seu e-mail na nossa página para receber o checklist de redação perfeita, que é um passo a passo que a gente criou para você começar a escrever excelentes redações, para você começar a entender como é que funciona esse processo de escrita de excelentes redações. O e-book Checklist de Redação Perfeita já está na 2ª edição e vai ser muito bacana passar esse conhecimento aqui com você. O seu e-book já deve ter sido enviado para o seu endereço de e-mail, ok? Então, você pode escolher se você quer pausar esse vídeo e ir lá dar uma olhada para você já abrir o seu material, ou se você prefere fazer isso depois. Quando você for procurar o seu e-book lá no seu e-mail, por favor, se você usa o Gmail, verifique em todas as suas abas para ver se ele não tiver caído na aba principal, ele pode estar em alguma outra aba de promoções ou de atualizações, talvez até na caixa de spam, ok? Então dê uma olhada em todas essas pastas para você ver se encontra o seu e-book Checklist de Redação Perfeita. Se você usa o Hotmail, também faz isso, dá uma olhada na sua caixa de entrada e também na sua caixa de spam, ok? Se você procurar e não encontrar o e-book na sua caixa de e-mail, envie uma mensagem para a gente ou pelo chat da fanpage da Oficina de Redação no Facebook, ou então para o e-mail oficina@oficinaderedação.com, dizendo: Cris, não recebi o meu e-book, que eu vou mandar ele para você de novo, beleza? Nesse vídeo eu quero já te mostrar como usar o checklist de redação perfeita, como ele pode te ajudar a melhorar a escrita, a já começar a melhorar a escrita de redações, ok? A proposta do checklist de redação perfeita é ser um guia que você pode seguir enquanto você estuda a redação para que você melhore muito a qualidade do seu texto. Ele não encerra todo o estudo de redação, ok? Mas ele é um guia excelente e a gente já tem relatos de vários candidatos, de vários concurseiros que conseguiram tirar notas altíssimas só seguindo o e-book Checklist de Redação Perfeita. Então, ele é um material de muito valor para você começar. Só que, para ele funcionar, você precisa se comprometer a seguir o passo a passo, ok? Não adianta só baixar e nunca seguir, ou só baixar, dar uma olhadinha e não fazer o passo a passo, porque aí não tem como. Ok? Ele funciona se você seguir. Eu vou te mostrar mais ou menos como é que funciona cada parte e o que você precisa fazer em cada uma delas. Bom, aqui a gente tem uma apresentação, depois você lê, ela tem algumas mensagens bem bacanas a respeito de coisas que a gente acredita. Aqui na Oficina de Redação, nós trabalhamos com uma metodologia que divide o aprendizado de redação, a escrita de boas redações, em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de planejamento da redação, que é o que você faz antes de começar a escrever. A segunda etapa é a etapa de construção do texto em si, então o que você escreve e cada parágrafo, como você monta cada parágrafo. E a terceira etapa, ela é a etapa de identificação e eliminação de erros para que você possa evoluir. Os 8 passos que você vai encontrar no e-book Checklist de Redação Perfeita abrangem toda essa metodologia, todas essas etapas. Então, o que o e-book vai te mostrar é como você vai do planejamento até a identificação e eliminação de erros, ok? Ele começa então com a etapa de planejamento, cujo primeiro passo é a escolha do tema. Então você vai escolher um tema e aí depois você vai começar a interpretar esse tema. Depois que você fizer isso, essa interpretação desse tema, e aqui a gente tem algumas perguntas que você precisa responder, você vai para a segunda parte da interpretação do tema, que é o planejamento da sua redação. Nessa parte de planejamento da sua redação, o que a gente quer que você faça é colocar no papel o que você já conhece sobre aquele tema. Para um pouquinho, pense um pouquinho no que você já sabe a respeito daquele tema e anote o que você acha que você tem que escrever na introdução, o que você pode escrever no primeiro parágrafo de desenvolvimento, no segundo, se você for fazer um terceiro parágrafo de desenvolvimento, e na conclusão. O item 3.2 é bem legal
porque a ideia é que você já comece a escrever realmente algumas informações que você sabe. Então, por exemplo, se você vai fazer um tema sobre violência religiosa no Brasil, então, o que você sabe sobre violência religiosa? Você sabe que ela acontece muito com religiões de matrizes africanas. Então você escreve, acontece bastante com religiões de matrizes africanas. Aí você vai pensando, por quê que acontece bastante? Ah, por causa de preconceito, ou por causa de racismo, ou porque as pessoas têm medo. Então aqui você já vai começando a colocar as informações que você sabe a respeito daquele tema. Você não precisa pensar muito se essas informações estão certas ou se elas estão erradas. Isso daqui é só uma reunião de ideias que já vai te ajudar a começar a organizar o que você conhece a respeito do tema, para depois você definir o que entra e o que não entra na sua redação, ok? Então aqui a gente ainda está na etapa de planejamento da sua redação. Depois, o que você vai fazer é pesquisar sobre o tema, porque por mais que você já saiba algumas coisas a respeito daquele assunto, agora que você está estudando redação, é a hora de você ampliar esse seu conhecimento. Porque se você for escrever uma redação só com o que você já sabe, concorda comigo que a tendência é de seu texto ficar muito superficial? Porque como você nunca parou para pensar nisso até aqui, a probabilidade é que você não tenha dados específicos ou argumentos muito consistentes. E quando você vai dissertar, quanto mais consistente for a sua argumentação, maior vai ser a sua nota. Sem aprofundar os seus conhecimentos sobre o assunto pedido pelo tema, você não consegue sair do óbvio, você fica ali no clichê e aí você não consegue uma boa nota. Então aqui nessa etapa de pesquisa, que faz parte da etapa de planejamento, você vai pesquisar sobre o assunto para procurar os argumentos interessantes que você vai inserir na sua redação, beleza? Depois, você vai comparar as informações que você já sabia e que você listou aqui no item 3.2 com as informações que você pesquisou aqui no item 4. Então, esse é o momento de falar, eu sabia isso. Faz sentido o que eu sabia? Faz. Que dados ou que exemplos eu posso citar para reforçar isso que eu já sabia, para justificar isso que eu já sabia? Então, é isso que você vai fazer neste momento. Lembrando que aqui a gente está ensinando você a estudar redação. Esse é um processo para você fazer antes do dia da prova. No dia da prova é bem similar, só que como você não vai poder fazer pesquisa, você tem uma outra estratégia para conseguir fazer esse planejamento da redação bem mais rápido com as informações que você já acumulou ao longo do período de estudo. Então é uma outra técnica que a gente ensina dentro dos nossos cursos e também nos nossos serviços de correção de redações. Nesse momento, o objetivo do checklist Redação Perfeita é te ensinar a estudar redação, tá? Então aqui você vai comparar o que você sabia com o que você pesquisou e vai moldando a sua argumentação, selecionando os argumentos mais relevantes, eliminando o que não é interessante ou o que era informação errada ou que não condiz com a realidade, e aí você já vai refinando os seus argumentos. No item 6, a gente já parte para a segunda etapa do processo de escrita de excelentes redações, que é a etapa de formulação do texto em si. Então aqui é o que você vai definir exatamente o que você vai colocar dentro do seu texto. Como é que vai ser o seu desenvolvimento 1? Que argumentos você vai utilizar? Que tese você vai utilizar? O que você vai escrever? E aí aqui embaixo a gente tem algumas sugestões de estruturas que você pode usar para montar o seu parágrafo. Então, o seu parágrafo ele pode ter uma tese ou uma afirmação, a explicação de por que essa afirmação acontece e que impactos essa afirmação gera na sociedade. Ele pode ter também uma afirmação, que é a tese, depois vem um exemplo, depois você finaliza esse parágrafo dizendo o que esse exemplo comprova. Enfim, aí aqui a gente tem várias opções e eu explico aqui no final que você precisa usar pelo menos 2 estruturas de parágrafo dessa dentro da sua redação e que você pode combinar as estruturas 1, 4, 5 e 6
ou as estruturas 2 e 3, ou as estruturas 7 e 8. E aí, as opções que tem essa chavezinha aqui, elas precisam vir juntas. Então, é um parágrafo com a opção 2 e o outro com a opção 3. Um parágrafo com a opção 7 e outro parágrafo com a opção 8. Você não pode juntar o 1 com o 7, porque não dá certo. O 1, o 4, o 5 e o 6, você junta o 2, o 3, o 7 e o 8, ok? Então, aqui, a gente já está te dando um direcionamento para que você consiga determinar como vão ser os seus parágrafos, que tipo de informações você vai colocar em cada parte do seu parágrafo. Bacana, né? É um direcionamento bem legal, porque facilita bastante na hora de você escrever as suas redações. Aqui no item 7, a gente já entra na parte de você realmente montar a sua redação. Então aqui a gente está te dando uma dica de como você monta cada um dos seus parágrafos. Então, o que você coloca na sua introdução? Você faz uma referência ao tema, você expõe a sua opinião sobre o tema, que é a tese que você vai defender ao longo de todo o texto, ou responde o que o tema perguntou, e aí se vai ser uma opinião, se vai ser uma resposta, vai depender muito de como o tema foi formulado. E aí depois você coloca os 2 ou 3 tópicos que você vai desenvolver ao longo da redação para justificar a sua opinião ou a sua resposta, ou seja, para provar que a sua opinião ou resposta está correta. Existem várias estruturas de introdução e essas estruturas mudam de acordo com o tema, mas essa daqui é uma estrutura básica para você usar. O desenvolvimento, você vai escolher uma das estruturas do item 6 aqui. Você vai escolher como você quer organizar o seu texto de acordo com as opções que a gente está te dando aqui. E a conclusão, você termina com um conector conclusivo, portanto, assim, dessa forma e por aí vai. A paráfrase do tema, ou seja, você volta a falar sobre o tema e depois você termina o seu texto fazendo um resumo das ideias que você debateu ao longo do desenvolvimento. Você não vai copiar trechos que você já falou anteriormente, você vai só fazer uma referência às ideias para fechar a linha de raciocínio, ok? O próximo passo, que já entra na terceira etapa de formulação de boas redações, é identificar e corrigir os seus erros antes do dia da prova. Isso é extremamente importante, porque não adianta você fazer uma redação por dia, uma redação por semana, até o dia da sua prova e cometer sempre os mesmos erros em todas elas. E acredite em mim, você sempre comete os mesmos erros. De milhares de redações que a gente já corrigiu aqui na oficina de redação, sempre aparecem os mesmos 180 erros. Desses 180, os que mais aparecem são 30 erros, ou seja, é provável que a sua redação tenha 30 erros que são muito fáceis de você eliminar. Então, se você contar com o nosso auxílio, por exemplo, para identificar e corrigir esses erros, muito rápido você vai conseguir eliminá-los, porque, por exemplo, você manda uma redação para a gente corrigir, a gente vai identificar todos os erros que você cometeu. E aí você manda uma segunda já eliminando esses erros. E aí você vai cometer menos erros. E aí vai chegar num ponto em que você vai errar muito pouco, vai ter um detalhe ou outro só para você corrigir. E quando você chegar nesse nível, com certeza você vai estar classificado entre os primeiros colocados nas provas discursivas que você fizer. E pasme, os nossos alunos chegam nesse nível muito rápido. Então, conte com o auxílio de um profissional, de preferência com o nosso auxílio, para te ajudar a identificar e a corrigir esses erros antes do dia da prova, ok? Essa é uma etapa importante, mas tem uma etapa antes que é um pouco mais importante do que essa. Você até pode já começar a enviar os seus textos para a gente corrigir e a gente te ajuda a evoluir nesse sentido. Se você já quiser fazer isso, é só você acessar esse endereço aqui, oficinaderedação.com/correção de redação online. Aqui estão os nossos serviços de correção de redações. Mas antes de você começar a enviar suas redações para a gente corrigir, eu quero te convidar a dominar a etapa 7, que é a etapa de construção de excelentes redações. As bancas costumam cobrar, nas provas que elas aplicam, 8 tipos textuais diferentes. E a gente desenvolveu um e-book chamado Como Escrever Parágrafos Perfeitos, sobre o qual você consegue saber mais aqui embaixo dessa página. Eu vou até abrir aqui a página para que você veja o que você vai encontrar aqui embaixo.
E aí você vai ter a oportunidade de conhecer esse material, de já investir nesse material, que é muito, muito, muito bacana. No e-book Como Escrever Parágrafos Perfeitos, a gente te ensina a elaborar cada parágrafo dos 8 tipos textuais que as bancas mais cobram nas redações, que são dissertações argumentativas e dissertações expositivas, estudos de caso, pareceres completos e pareceres objetivos, cartas abertas, artigos de opinião e resumos. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas na minha prova só vai cair dissertação argumentativa. Ou, não, eu vou fazer uma prova do CESP e o CESP só cobra dissertações expositivas. Eu não preciso aprender a montar esses outros tipos textuais. Só que você precisa, porque quando você sabe como funciona cada tipo de texto desse e como montar cada parágrafo de cada tipo de texto desse, você consegue, em algumas situações, unir esses conhecimentos para fazer um texto ainda melhor do que você faria se você não conhecesse essas informações, se você não conhecesse essas estruturas. Porque, por exemplo, no livro tem uma estrutura de conclusão que é muito comum em redações do Enem, mas que pode sempre ser adaptada em provas que pedem para você apresentar propostas de solução. Então você consegue usar o modelo de conclusão do Enem para construir parágrafos de desenvolvimento de dissertações argumentativas e dissertações expositivas, por exemplo. Você pode usar esse modelo de conclusão para colocar num parágrafo de uma prova do CESP. Olha que incrível! Você também pode usar as técnicas de resumo para conseguir interpretar os temas que a FCC coloca nas redações dela ou que a ESAF coloca nas redações dela. Veja só que bacana. Então, o fato de você ter acesso a todas essas estruturas vai te colocar muito na frente dos seus concorrentes que nunca pararam para pensar nessa possibilidade de adaptar as estruturas em vários contextos, de usar a estrutura de um texto no parágrafo do outro. E isso você vai aprender com o e-book Como Escrever Parágrafos Perfeitos. A gente está com uma oferta e se você clicar agora em um dos botões presentes nessa página e já garantir a sua cópia do e-book Como Escrever Parágrafos Perfeitos, você vai ganhar de presente a videoaula Como Não Fugir do Tema, que tá incrível, porque a fuga do tema é o que mais diminui a nota dos concurseiros que enviam redações para a gente corrigir e que mais eliminam candidatos nas provas de concursos. É assim, batata. 60% das pessoas ou tangenciam o tema, ou seja, precisam falar de alguma coisa específica, mas ampliam a discussão e vão fugindo e enrolando para responder o que a banca perguntou, ou então escrevem sobre algo totalmente diferente do que a banca pediu. Então, nessa videoaula, que você vai ganhar de presente se adquirir o e-book Como Escrever Parágrafos Perfeitos antes do relógio que tem nessa página zerar, você vai aprender exatamente o que você precisa fazer para não fugir do tema. Nessa aula a gente te ensina como escolher os melhores temas para ter na redação, as diferenças na forma como cada banca elabora os seus enunciados e como isso interfere na estrutura da sua redação. A gente vai te falar como fazer introduções excelentes, como analisar o tema para saber exatamente o que a banca quer que você escreva na sua redação e como responder o que a banca perguntou sem fugir do tema. Além disso, a gente fala como você pode combinar as estruturas de um tipo textual com a de outro tipo textual para você fazer parágrafos ainda melhores, que foi o que eu comentei com você agora há pouco. Então essa videoaula tem 52 minutos e o conteúdo dela tá incrível. Aproveite essa oportunidade, clique em um dos botões presentes nesta página e garanta a sua cópia do e-book Como Escrever Parágrafos Perfeitos, que tá incrível. Então, quando você unir o checklist de redação perfeita, que fala sobre etapa de planejamento, que te ensina o que você tem que fazer antes de começar a escrever sua redação, com o e-book Como Escrever Parágrafos Perfeitos, que te ensina exatamente o que escrever em cada parte de cada parágrafo dos 8 tipos textuais mais cobrados pelas bancas e com o conteúdo da videoaula Como Não Fugir do Tema, você vai estar com uma vantagem gigantesca com relação aos seus concorrentes. E aí você vai ter acesso a quase todas as informações
que você precisa para escrever excelentes redações. Aí sim você pode partir para a próxima etapa de enviar os seus textos para a gente corrigir, porque eu tenho certeza que você vai escrever redações muito melhores e você vai conseguir treinar com o nosso serviço mais barato, que é o diagnóstico de redação, porque você não vai ter quase nada para corrigir. E aí, com todos esses materiais, mais a correção das redações, você vai evoluir muito rápido, muito rápido. Você vai perceber que da primeira redação para a terceira redação, por exemplo, você vai dar um salto de qualidade na escrita e vai ficar muito mais perto da sua aprovação. Então aproveite essa oportunidade, já garanta o seu e-book Como Escrever Parágrafos Perfeitos e vamos junto começar rápido a melhorar a qualidade da sua escrita, beleza? Vou ficar muito feliz se você clicar em um dos botões presentes nessa página antes do relógio zerar e garantir a sua cópia do e-book Como Escrever Parágrafos Perfeitos. É isso aí, abraço, bons estudos e até mais!